Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: esta é a maior dor de muitas mulheres. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e bora pro tema do vídeo. Pessoal, é o seguinte, nós mulheres, né, nós somos muito sonhadoras, né? Então, acho que é porque também a criação é diferente. A gente acaba a gente é muito bombardeada, né? De como o que é uma vida legal, o que seria o ideal, né? Então é muito comum, né, na nossa cultura. Tô falando aqui assim na nossa cultura, tá? Porque isso vai mudando de cultura para cultura. Nós somos seres biopsicossociais. Então mudou o lugar, já muda muita coisa, muda os sonhos, né? Sei lá, em alguma outra cultura a mulher tem, ela tem um marido e o marido tem várias esposas. Então eu sou daqui, eu atendo mais pessoas daqui, então eu falo da nossa cultura aqui. A mulher, ela cria na cabeça dela um ideal, uma meta, um sonho, que normalmente vem desde menininha, desde criança. E a questão da casa, né? A mulher tem essa coisa do ter a casa dela, né? A gente desde criancinha, a gente meio que compete com a mãe conscientemente. Então a gente brinca de casinha, brinca de bonequinha, então a gente quer ter a nossa casa. E esse quer ter a nossa casa envolve muito a questão família, né? Então, lógico que as mulheres de uns anos pra cá foram mudando a cabeça, e muitas primeiro querem, muitas, não tô dizendo todas, muitas querem resolver questão profissional, carreira, sei lá, muitas, não todas, lógico. Mas aí, independente disso, ela já também atrela assim, tipo, quando eu tiver resolvido isso, eu vou ter filho, porque aí a criança vai chegar numa questão melhor, de padrão de vida melhor e tal. Mas de qualquer forma, nós mulheres somos muito sonhadoras. A gente cria um script. E eu vejo que os homens não, os homens são um pouco mais realistas, no sentido de ele quer resolver questão profissional. Tem muito homem que quando ele sente que aquele namoro, aquele relacionamento tá ficando muito firme, ele tá gostando, tá começando a se envolver uma mulher, ele foge porque ele não tá pronto. Ele sente que ele não tá pronto, ele não tem condições financeiras de ter uma casa, de ser um provedor, de ter, né, de alugar apartamento, de se comprometer com tanta responsabilidade assim. O homem, ele não cresce, né, imaginando que ele quer casar e depender de uma mulher, né? Já tem mulheres que é o príncipe, é não sei o que. Isso tá mudando, mas de qualquer forma elas sempre esperam que o homem tenha essa capacidade de se virar sozinho. E os homens também gostam de se virar sozinho, tá? Você vê homem que tá com a masculinidade saudável, ele não quer depender de mulher, ele não quer precisar de mulher, entendeu? Quando ele vai pro mundo já, se for para formar família, ele quer tá se sentindo firme, né? Então, isso pode demorar, né? Sabemos, né? A crise. Vamos voltar para as mulheres, para a dor das mulheres. Então, como as mulheres são muito sonhadoras, em algum momento eu percebo na minha prática como psicóloga, né? Atendendo minhas pacientes, vendo minhas amigas, a minha própria experiência de vida, estou no mundo, sou muito pesquisadora também, gosto de ver tudo que está acontecendo, né? Fico na internet praticamente o dia inteiro. Então, ainda mais trabalhando, né, atendendo no online, antigamente eu ia pro consultório, já abriu pra cá, só trabalho no online. Então o que acontece? As mulheres, elas, esse negócio de ser sonhadora, não sei o que, tira elas um pouquinho de observar, né, um pouco as coisas como elas são. Como assim? Elas ficam mais infantilizadas, né? A mulher, quer ver? Vou dar um exemplo. A mulher é capaz de bater o olho no homem
E ele começar a falar que ele quer cuidar dela, que ele quer fazer acontecer, aquele homem ainda não teve contato com ela físico, né, intimidade. Ele tá lá meio que, né, gastando o gogó dele, falando lá bastante, porque ele realmente, até acho que muitos deles pensam que estão sentindo aquilo mesmo, mas a mulher, ela é capaz de acreditar em tudo que falam pra ela, entendeu? Em tudo. Então, assim, elas jogam charme, elas querem ficar fazendo dancinha, não sei o que, algumas mais jovens, né? As mais maduras já ficam meio que conversando mais, mas de qualquer forma, na minha prática como psicólogo, que eu mais vejo é a mulher muito infantilizada. Ela realmente acredita no que falam pra ela. Se o cara começar a falar que ele é isso, aquilo, ela acredita. Se o cara começar a falar que ele quer fazer isso, aquilo com ela, casar, ter 5 filhos, um cachorro, ela acredita. Eu fico meio pasma, assim, porque isso é uma dor. Isso é uma dor, porque por mais que elas façam, né, aqueles testes assim todo, pra ver se o cara é autoconfiante, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela pode até testar se o homem é autoconfiante e olha que interessante, ela gosta mais do homem autoconfiante, e o autoconfiante, justamente ele é o cara que vai conseguir falar mais e mais coisas pra ele conseguir ter o contato que ele quer ter. A princípio, o homem está tentando ter esse contato mais íntimo com a mulher, para depois ele entrar no modo mais racional e pensar o que ele quer mesmo com ela. Ele pode até, antes de ter o contato, estar interessado nela, muito interessado, mas o homem demora um pouquinho mais. O homem, justamente, o homem ele não é tão... Ele não acredita em tudo que a mulher fala, ele quer juntar o que ela fala com o que ele tá vendo. Ele não sai escutando e acreditando em tudo, pelo contrário, é muito desconfiado. Homens são muito desconfiados. E a mulher, muitas vezes, ela tá só né, observando, analisando se o homem tem as características que ela gosta, mas ela tem uma tendência a ser um pouco mais fácil de se iludir, de acreditar naquilo que o homem tá falando. Assim, às vezes o cara tá tendo comportamentos que nem tem a ver, sabe? Que não tem a ver com quem tá falando e ela tá acreditando. Então, na minha opinião, né, a maior dor de algumas mulheres é essa coisa mais infantilizada. Não que os homens não sejam infantilizados, mas mesmo o infantilizado, talvez ele esteja infantilizado porque ele ainda não conseguiu resultados na vida. Ele ainda não está pronto, ele ainda não fez o percurso que ele precisaria fazer, os esforços que ele precisaria fazer, assumiu responsabilidades de prosperar, de ter a grana dele, de trabalhar, de fazer o que tem que ser feito para ele ficar autoconfiante em relação a ele se bancar, entendeu? Ele ter responsabilidades. A mulher, muitas vezes, ela já tem responsabilidade, ela já mora sozinha, ela já tá uma certa idade, algumas até passaram dos 40, e elas continuam às vezes com uma mentalidade muito infantilizada. Como assim? Às vezes o cara fala um monte de coisa e ela acredita, tipo assim, ela acha que vai acontecer aquilo mesmo que ele tá falando. E aí eu percebo, né, principalmente essas mulheres assim, às vezes que ficaram casadas há muito tempo, casaram novas, e aí se separou assim, já com uma certa idade. O homem vem com uma conversa assim de falar que ele faz, acontece. Às vezes mulher de 30, 40, eu olho assim as perguntas, eu falo, putz, será que em nenhum momento as mulheres param e pensam em juntar o que o homem fala com o que ele faz, com a congruência? Elas não conseguem controlar muito essa coisa de dar tempo ao tempo, tem uma ansiedade muito forte. Eu acho que, na minha opinião, o que gera essa maior dor das mulheres, que elas ficarem infantilizadas e iludidas, né? A maior dor das mulheres é a ilusão. É a ilusão. É aquele gostar de alguém,
é ficar projetando no cara o que ela gostaria que ele fosse, e ela não sabe lidar com a ansiedade. Então quando ela conhece um cara, ela já pensa assim, esse já tá legal, esse já tá bom, ele já tem. Se ele tivesse bater algum checklist, algumas coisas do checklist dela, ela já esse, sendo que ela que gosta de gostar de alguém, ela que tem essa coisa da fantasia, engasguei. Da mulher que quer viver uma história, ela quer viver, ela quer realizar aqueles sonhos dela lá. Então quando ela bate o olho em alguém, e esse alguém já tá tentando ali levar ela ali na conversa e tal, querendo ou não querendo ela quer gostar. Como ela quer gostar, ela quer acreditar. Como ela quer acreditar, ela fica mais predisposta a acreditar. Então os sinais que vão contra, né, o que ela tá querendo tanto, que é namorar, casar, ter filho, né, ela meio que fica com uma nuvem assim na frente dela, na frente da vista dela, e ela não vê todos os sinais, entendeu? Os homens, muitas vezes, eles sabem que aquela mulher ali, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eles sabem que ela não tem condições financeiras, por exemplo, ela trabalha e tudo, mas ela não tem como dividir com ele a responsabilidade das contas, e ele tá vendo, ele não tá cego para isso, ele não tá se iludindo que ela vai ter. Muitas vezes os homens, eles estão vendo que a mulher é meio brava, é meio emocional, é meio cabelinho na venta, como diz minha mãe, né? Nem o diabo aguenta. Ele tá vendo que ela é meio emocionada, mas se ela for muito bonita, ele fecha os olhos pra isso também. Eles fecham os olhos, ele atura. Mulher é toda chata mesmo. Uma vez eu escutei de um amigo falar assim, a mulher da gente, a mulher que tá com a gente, sempre é mais chata que as outras. Ele falou isso. Então assim, é como se já fosse pra eles, assim, enquanto os homens já estão vendo as mulheres como uma coisa meio perigo, eu tô correndo um risco aqui de arrumar responsabilidade pra minha vida, eu tô correndo um risco aqui de perder um pouco, né, da minha individualidade, da minha paz, e ele vê uma mulher bonita, ele quer. Muitas vezes a mulher, ela vê no homem, ele falar que ele vai ser provedor, que ele vai cuidar dela, ele falar que ele é autoconfiante, ele falar que ele é isso, é aquilo, outro, é o bam, e elas também já, eu quero esse. Vocês entendem a diferença? O homem tá vendo, ele tá vendo que a mulher é mais estressada, não tem condições financeiras, é um pouco chatinha, crisenta, mas ele viu uma mulher muito bonita, o cognitivo dele, né, a racionalidade dele desce. Mas ele tá procurando defeito e ele tá vendo os defeitos, só que ela é muito bonita, então ele quer. A mulher não, a mulher, ela realmente, ela está infantilizada, vai até uma certa idade assim. As que tiveram experiências ruins, elas podem ficar um pouquinho mais atentas, né, porque já sofreu, e aí fica mais assim, tipo, homem que tem esse problema que eu não quero. Por exemplo, eu atendi uma paciente que ela namorou um cara que ele escondeu dela, né, que ele usava drogas, e aí ele falava que ele era um cara sem vício, sem nada, ela acreditou no que ele falava, depois que já estavam juntos, ela descobriu que era mentira e que ele usava droga pesada, inclusive. Então aquilo já estava com ele, estava envolvida, ela não largou, mas ela passou perrengue, ela passou sufoco com esse cara. E aí ele foi agressivo, ele foi um monte de coisa, ela saiu fora. Mas aí, agora, para essa questão drogas, ela tá mais esperta. Ela vê, ela fica observando os comportamentos do cara, ela espera um pouquinho mais para ter certeza se aquele cara, quando ela conhece um cara, ela espera um pouquinho mais para ver se ele dá indícios de que ele tem algum vício, alguma coisa de droga, porque ela passou muito maus bocados com um cara que usava droga. Então agora ela tá nesse quesito drogas, ela tá mais esperta, mas aí só nesse. É como se ela tivesse ficado uma expert nisso. E o resto ela meio que, depois que ela descobre que o cara não tem esse problema com droga, ela meio que não continua infantilizada para outros problemas. Como se a mulher, ela tivesse uma espécie
de positivismo, vou dizer assim, né? E ela não tá muito preocupada com os medos das mulheres. Eles são diferentes dos medos dos homens, mas eles são menores, é menos medo. A mulher tem medo de ser agredida. Então, se o cara muito de cara der sinais que ele é um grosso, um cara reativo, um cara agressivo, isso pode broxar uma mulher muito rápido. Porque todas nós temos muito medo de sermos... nós somos fracas, né? Então o homem tem muito mais força. Então a mulher realmente ela vai ficar muito ligada, assim, instintivamente, se o homem é agressivo. Mas aí é um medo muito forte das mulheres, é um medo muito forte. E eu diria que é um dos poucos medos, entendeu? Um dos poucos medos é dela viver um relacionamento onde o cara vai sentar a mão nela. Então isso é uma coisa que elas ficam ligadas. Mas os homens não. Os homens têm no mínimo uns 3 medos muito fortes. E eles estão ligados se ela vai dar esse tipo de problema, entendeu? E as mulheres, por não terem tantos medos assim, elas querem gostar, elas querem se envolver, elas querem se apaixonar, elas ficam mais abertas a não olhar certos comportamentos do homem. Ele falou, ela vai. Então, assim, se o homem for bom de lado, ela tá ferrada se ela for infantilizada assim. Então, a maior dor de algumas mulheres é realmente, na minha opinião, essa questão do querer muito gostar de alguém e ficar infantilizada pros sinais que as pessoas dão, que os homens dão. A maior dor dos homens, eu vou fazer um outro vídeo, mas os homens precisam entender que quando eles mostram uma personalidade muito de conversar, de dar atenção, de não sei o que, muito no início, porque estão tentando conquistar a mulher, se eles não pararem depois, que a mulher já tá, porque o homem sempre vai fazer o melhor dele para poder envolver a mulher, mas se ele depois não mostrar que ele realmente não é esse cara de ficar de muito... Normalmente o cara ele faz coisas que ele não gosta para poder a mulher, para envolver a mulher. E aí olha o problema da infantilizada, daquela que achou que ele era um príncipe, nananã, ficar com ele esperando dele uma coisa que ele não é. Pro homem isso não é bom. Pro homem não é bom ele fazer um tipão lá do cara assim, porque uma hora essa personalidade, essa persona, né, essa máscara dele vai cair. E aí o que ele vai ter do lado dele? Ele vai ter do lado dele uma mulher com raiva, uma mulher com raiva cobrando o que ele prometeu que ele seria para ela, uma mulher com raiva, ressentida, querendo que ele seja aquele homem, entendeu? Que até bem no iniciozinho ele era aquele homem cuidadoso, aquele homem que conversava muito, aquele homem que mandava bom dia, boa tarde, aquele homem que faz... Quer dizer, tem muito homem que depois que ele sentiu que a cara tá mais conquistada, ele acaba dando mesmo assim tipo um surto, não é um surto, ele acaba arrumando umas tetas com a mulher pra ele mostrar que ele não é aquele príncipe do cavalo branco, porque ele realmente não quer uma mulher que goste de gostar dele. Ele não quer uma mulher que projete nele uma ilusão, para depois ele perceber que ela não gosta dele, ela gosta do que ela inventou na cabeça dela sobre ele. Eu percebo muito isso. A maior dor de muitas mulheres é ela se apegar ao que ela projetou nele, ao que ela gostaria que ele fosse. Ele também, no começo, contribuiu com isso, a autorresponsabilidade, né, das duas partes. Ele fez lá falou, para ele poder conquistá-la. Mas ele, obviamente, ele dava sinais se ele não for o que ele falou que para ela tinha que estar ligada assim As mulheres têm que se ligar, se bate os comportamentos com o que ele está falando. Como é quando ele quer conseguir sexo, ele fala que ama, que adora, que não sei o que. Ele fala. E porque ele vai fazer o quê? Se ele falar a verdade, ele não vai conseguir. Então, olha que doideira. Os homens têm que falar para conseguir ganhar a confiança da mulher. Mas muitas vezes tem que falar o que não é verdade
porque eles sabem que as mulheres se iludem e acreditam em palavras. Aí as mulheres se iludem porque estão infantilizadas, porque as maduras, obviamente, não vão acreditar só em palavras. Aí o cara conseguiu envolver a mulher, agora ele vai aturar o que ele vai ouvir. Ai, tocou o telefone bem no meio do vídeo. Aí agora vai ter que aturar o que ele vai ouvir dessa mulher que projetou nele um ele que ele não é. E aí ela vai ficar frustrada, querendo transformar ele naquilo. Então, assim, é muito complicado. Eu não vejo mudança muito nisso, dos homens tentarem ganhar a confiança da mulher para poder ter intimidade. Eu não vejo o homem mudar nessa estratégia, porque fazendo isso já está difícil, imagina não fazendo. Mas eu vejo que a dor das mulheres tem jeito. Tem jeito, porque falar, os homens não vão deixar de falar. Principalmente os autoconfiantes, né? Mas as mulheres começarem a observar mais se os comportamentos dele batem com as palavras, isso é total possível. E aí elas não vão ficar depois enchendo o saco do cara, que ele falou, que ele era assim, que ele era assado, ou ficar tentando transformar ele naquilo que agrada. Porque pra eles, pro casal é muito ruim. Pro casal. Tem mulher que casa com o hippie e quer transformar ele no executivo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? Tem mulher que o cara começa a falar que ela é a coisa mais linda do mundo e ela é tão infantilizada que ela tem espelho em casa, ela sabe que ela não é a última bolacha do pacote, que ela não é, e ela acredita. Ele não tá nem tendo comportamentos de homem que acha que ela é essa última bolacha do pacote. Porque ele só aparece de 15 em 15 dias. E ela acredita. O homem fala que vai trabalhar, que tá sem tempo, e ela tá acreditando. Impressionante. Essa pra mim é a maior dor das mulheres, porque realmente você ficar infantilizada e acreditando em palavras é muito perigoso. É muito. Os homens também pagam o preço um pouquinho disso, porque imagina a mulher enchendo o saco depois. Imagina a mulher projetar nele que ele vai ser, sei lá, um cara ultra mega power de sucesso e ela depois ficar cobrando isso dele. Se ele falou que ele era tudo isso para poder pegar ela e depois ela perceber que não era, adivinha. Por isso que as mulheres vão mais embora, terminam mais. Por isso, porque elas... Não é, olha só, ninguém ilude a gente, é a gente que se ilude. Os homens falam, coisas falam, mas os sinais sempre vão estar ali. Sempre vão estar ali. Se ele realmente é isso tudo que ele está falando. Eu acredito que os homens vão assistir esse vídeo e vão pensar, mas teve homem que já botou isso no meu conteúdo aqui, mas elas gostam dos cafajestes. Cara, os cafajestes, eles são muito autoconfiantes. Elas gostam de como elas se sentem. Não é? Elas não gostam da mentira. Se o cafajeste for um cara que mente características da personalidade dele, que ele não tem verdadeiramente, se ele mente alguma coisa que vai gerar nela, que ele vai passar, que estar com ele, ela tá segura, depois ela descobrir que era tudo conversa fiada, não é bem do cafajeste que ela gosta, não é bem, é da sensação de segurança que um homem que consegue ser cafajeste, ele passa por causa da autoconfiança dele. A autoconfiança dele gera segurança. É complicado mesmo entender a cabeça das mulheres, mas esse vídeo é para falar da maior dor. Na minha opinião, a maior dor das mulheres é a infantilidade. Eu atendo mulheres de tudo quanto é idade. 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais. E você pode ter certeza, vocês podem ter certeza, mulheres e homens aqui no meu canal, não tem idade essa infantilidade da mulher em relação a essa coisa dos relacionamentos. Não tem idade. Tem mais a ver com as experiências, com a vivência dela. Porque a questão de repetir um padrão, né, acontece muito também, né? Repetir um padrão. Homens e mulheres repetem, né? Mas o homem, sei lá, o homem chega nos 40 anos de idade, se perguntar quantas mulheres ele amou uma, duas. Se você perguntar para uma mulher
ela vai falar mais. Se ela ficou solteira, volteira, ela vai falar mais. Sendo que, por quê? Porque ela tem essa ilusão, ela quer se iludir. Ela quer se iludir, porque ela quer gostar de alguém. Quando elas não estão sofrendo, não gostando de ninguém, fica um vazio, fica esquisito. É como se ela estivesse seca. Ela não está gostando de alguém, mesmo que ela não seja correspondida, é estranho. É um buraco. Então elas vão pulando de relacionamento em relacionamento, de cara em cara, que só, às vezes só teve um contato ali íntimo com ela, não virou um relacionamento mesmo, e ela já se apega. Aí aquele cara não dá certo, ela vê que não deu certo, daqui a pouco ela sai com outro, ela vai lá e se apega àquele outro. Porque ela quer gostar de alguém. Aí não deu certo também, foi só um pente, foi só um certo. Aí ela sai com outro, ela se apega ao outro. Porque ela quer gostar. Muitas hoje em dia falam que não se apegam, beleza, mas elas querem gostar, elas querem acreditar. Elas podem até estar com vários, mas tem sempre aquele um que ela tá assim, ai, se esse desse certo, entendeu? Ela tem que estar sentindo. A mulher gosta de ser emocionada, a mulher gosta de se emocionar, mulher gosta, por isso que a mulher separa mais. Porque se ela realmente perder a total ilusão em relação ao que o marido vai dar pra ela o que ela sonhou, ela vai ter a vida que ela quer, ela não vai conseguir mais sentir emoção por esse marido, esperança de que ele vai se transformar no homem que ela projetou nele, ou que ele poderia ser, a melhor versão dele. Se ela perceber que ela não tem mais como se iludir com o próprio companheiro, é muito comum a mulher ir embora, separar. Porque ela gosta de gostar de alguém. Se ela desgostar do marido, do companheiro, adivinha? A cabeça dela vai começar a entrar no modo, eu gosto de gostar de alguém. Eu gosto de gostar de alguém. E eu já vi de tudo aí na minha parte como psicóloga. Eu já vi mulher do nada resgatar a história lá da época do vovô garoto, dela de quando ela era novinha. Porque essas historinhas, pra ela se botar de novo em sintonia com alguém, muitas vezes vai ter que ser um cara que ela confie, um cara que ela teve já alguma emoção por ele. É aí que os homens se enganam, que a mulher, ela nunca esqueceu um ex. A mulher, ela gosta de gostar de alguém. Se ela desgostar do cara que ela tá, a mente dela vai começar a entrar num modo, eu quero gostar de alguém. E aí ela acaba indo procurar histórias passadas, histórias que já foram. Porque tem toda uma historinha. Esse cara que eu tô conversando aqui não é qualquer um. É um cara que já gostou de mim, eu já gostei dele, já teve alguma coisa. Então não é pouco comum eu ver mulher que de repente resgata um defunto lá do passado. Por quê? Porque essa coisa as nossas almas se reencontraram. Tem que ter uma história, tem que ter uma emoção, tem que ter uma fantasia, tem que ter uma coisa emocionante, entendeu? Não é bem o cara, não é o cara. Normalmente os caras que elas se ligam, o que elas se envolvem, não é muito assim o cara. Ela acredita que é pela emoção que ele gera, é a coisa do gostar de alguém, é a coisa o lado dela infantil, porque isso é infantil. A mulher querer gostar de alguém e passar por cima de uma coisa mais racional, se ele realmente atende ou não atende, o que seria valores, né, comuns, que o que mantém um casal junto são planos em comum. Ela não fazer essa análise se ele realmente tem congruência, o que ele fala com o comportamento, é uma coisa infantilizada. É infantilizado. É aquela coisa do gostar de alguém, de querer ter um amor, dos contos de fada, dos filmes de Hollywood. É muito diferente de como os homens funcionam. O homem também quer. Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade de amar e ser amados. A gente quer ser importante para alguém, a gente quer ser amado. Mas o homem, ele tem mais essa coisa de. Por isso que ele chega nos 40, 40 e pouco, ele só gostou de uma mulher e olha lá. Uma, duas. Porque ele vai pisando, ele vai tateando o terreno para ver se ele pode. Quando eles sofrem mais do que as mulheres. Homens, quando sofrem mais do que as mulheres. Então eles vão sentindo o terreno. A mulher não, ela quer gostar de alguém. Logo, se aquele cara que ela tá casada ou namorando, ele começar a dar muitos sinais que
ele não vai gerar nela admiração, segurança. Se ele começar a deixar ela muito, se ele começar a negligenciar muito ela, se ele começar a deixar ela muito insegura, se ela começar a achar que aquele cara que ela se apaixonou, idealizou, ele não é, ele é totalmente diferente, que a paixão demora 2 anos, né? Dura em torno de 2 anos. Então chega uma hora que passa. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Eu sempre falo para meus pacientes, casou, fica 2 anos casada antes de meter filho. Dá um tempinho de 2 anos para ver se é paixão, entendeu? Porque morando junto, tudo bem, a pessoa pode estar namorando há 10, morou junto, 0 cronômetro, mas tudo de novo, porque a pessoa tem que, começa toda uma questão dela acreditar que ele ia ser um marido assim, marido assado, e é ali que veio a frustração quando ele não é, entendeu? Então assim, essa é a maior dor das mulheres, na minha opinião, essa infantilidade, é uma infantilidade. E aí eu me pego como psicólogo tendo que falar assim, para, mulher, para de idealizar esse homem demais, desce dessas nuvens aí, vem para a vida real, vamos analisar, para de querer projetar no cara o ideal de homem que você quer, só porque ele tá falando que você quer casar com você, quer ter 5 filhos e um cachorro. Nossa, 5 filhos eu exagerei, né? Beleza? O vídeo tá ficando longo. Se inscrevam no meu canal, dê essa força aí. O canal tá crescendo devagar, mas eu já tô muito feliz que eu já tenho minha comunidadezinha aqui, o pessoal que me segue, o pessoal que comenta, me deixa muito feliz quando vocês comentam. Eu fico muito grata mesmo, essa interação. É legal saber se eu tô conseguindo me fazer compreender, se vocês estão gostando ou não estão gostando do conteúdo, se faz sentido para vocês o que eu tô falando. Meu coração assim tá cheio de amor em fazer esse trabalho e ajudar as pessoas, que traga luz para as dúvidas de vocês. Podem botar sugestões de vídeo aqui também nos comentários e dá um like, galera, dá um like, porque vocês sabem, né? Se não der o like, o YouTube não entrega meus vídeos, né? Clica no sininho para poder vocês receberem notificações. Beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.